Beleza? Deus abençoe. Uma pessoa me perguntou como é que se faz, se ensina o comando cuidado. Eu já amarrei um pneu aqui. Adestramento, ele é passo a passo. Adestramento é algo gradual. Então, ninguém aprende tudo de uma vez só. E a gente não aprende tudo de uma vez só. A gente tem um tempo para aprender as coisas. Senta. A gente tem uma maturidade para aprender as coisas. Tem um grau de evolução, de aprendizado. E com dog é a mesma maneira. Então, você vai ensinando detalhes. E aqueles detalhes vão levando ao crescimento de compreensão sobre aquilo. E o dog vai crescendo em obediência e você vai crescendo também no manejo que se deve com o dog. E geralmente manejo de ataque, de guarda e proteção, de combate, seja em relação a uma pessoa mal intencionada, seja a outro animal e etc. Você deve levar o dog a um certo condicionamento de obediência dos comandos básicos primeiro, para depois poder estar fazendo esse tipo de manejo com o dog. Como eu já comentei em outros conteúdos, o manejo de ataque, o correto é você fazer configurante. E que seja alguém que saiba fazer a configuração. E esse adestramento de combate, geralmente, ele deve ser feito com adestradores profissionais. E agora, se você vai fazer algo para estimular a guarda do seu dog, no contexto aqui, um pneu, ou seja, outra coisa, você tem que ter os comandos de obediência: senta, fica, o livre, o vir quando você chamar, soltar o que está mordendo. Porque você vai fazer um manejo avançado e você não tem um manejo simples, isso é confuso até para o dog. E numa situação adversa, o dog ele não vai ter o comportamento que ele deve ter, porque você não consegue juntar ali, fazer uma mescla ali dos comandos de obediência para gerar um comportamento de acordo com aquela situação. Então geralmente traz muito problema. E para você ter essa percepção de juntar, como é que eu posso dar um comando e outro e fazer ele ter tal comportamento, isso aí é na prática, né? Eu fiz um vídeo sobre isso, o manejo Dog Box, mão na massa, experiência pela prática. Assista ele. E essas percepções, esses detalhes, essas sutilezas, você só vai entendendo no manejo. E quando você está adestrando o manejo de obediência, senta, fica, livre e etc., isso aí está te dando também uma percepção do seu próprio dog. Está te dando uma percepção geral, canina, mas te dando uma percepção do seu dog, né? No manejo correto, evitar a humanização, evitar o antimanejo, trabalhar dentro de liderança, controle, domínio seu para com o dog, não o dog para com você. Então é um conjunto que gera um crescimento, um amadurecimento na obediência do dog e na sua também. Mas já você alcançou o entendimento e a prática e a experiência nesse contexto, eu vou passar aqui como que geralmente é o comando de cuidado. Você já treinou o cachorro no ataque, você já ensinou o cachorro a atacar e você já ensinou o cachorro a soltar aquilo que está mordendo. Então, você já deu o comando de ataque, o cachorro já morde. Você já ensinou ele a soltar o que ele está mordendo, sentar, ficar do seu lado e etc. Aí o que você vai fazer depois? Antes de você dar o comando de ataque, que ele já está acostumado, você dá o comando de cuidado. Pode ser outro comando, pode ser um estralo de dedo. Você pode ensinar o dog no estralo de dedo a entrar no modo de combate, caso necessário, ou mesmo de ataque. Você ensina verbalmente,
Depois você vai juntando o verbal com o sinal. Depois você vai fazendo só o sinal. Mas esse eu não vou fazer agora. Fica só essa instrução teórica no caso. Então o Baruque tá aqui, ó. E ali tá o pneu. Baruque. Pega, vai, Baruque. Vai, Baruque, bora. Vai, garoto, vai. Isso. Pega, Baruque. Bora, Baruque. Ataca, Baruque. Bora, garoto. Pega, Baruque. Bora, garoto. Vai, Baruque. Bora. Ataca. Isso. Bora, Baruque. Isso, garoto. Bora, Baruque. Ataca, Baruque. Pega, Baruque. Pega, Baruque. Bora, garoto. Isso, Baruque. Então o cachorro tá aqui no comando de ataque. Tá vendo? Ele tá no comando aqui de ataque. Ele tá no comando aqui de pega. Solta. Aqui. Aí eu já treinei esse comando de ataque com ele. De atacar, dele pegar, dele morder. Já tem bastante tempo que eu não faço esse manejo no pneu com Baruque. Já tem aí mais de meses que eu não faço esse tipo de exercício com Baruque. Então você já treinou ali o ataque, o morde, o pega, né? O comando, a palavra que você escolheu para aquela ação. Aí você já vai treinar dando o comando antecessor a ele entrar em alerta. Por exemplo, Baruque, cuidado, Baruque. Ó, ele já entrou no sistema, ó. Cuidado. Pega, vai. Isso, pega, Baruque. Bora, garoto. Isso, Baruque. Isso. Bora, garoto. Muito bom, Baruque. Bora, garoto. Isso, Baruque. Bora, garoto. Isso, Baruque. Bora, garoto. Ataca, Baruque. Ataca. Aqui. Senta. Como o comando é cuidado, eu uso com Baruque. Geralmente é de aproximação de outros dogs. Então quando eu dou o comando cuidado, ele já entra em um alerta em relação dos dogs. Como tem um cachorro ali que ele chegou, ele é novato aqui, e o Baruque ali já encontrou ele ali, então o Baruque tá ligado nele. Então quando eu falo cuidado, o Baruque já imagina que pode ser ele, ou outro cachorro que tá latindo, ou mesmo não, que está se aproximando, ou algo parecido. Então geralmente o adestrador profissional, ele faz esse manejo não em relação a dogs, mas a pessoas. E o figurante fica ali estimulando o cachorro. Ele dá o comando cuidado, o cachorro não chega a atacar, geralmente ele fica latindo. Row. E a pessoa parada. Quando a pessoa se mexe para atacar, o cachorro revida. O cachorro antecipa aquele ataque percebendo que vai sofrer agressão ele ou o dono dele. Então geralmente esse manejo é feito com figurante em relação a pessoas. Eu fiz ele em relação a dog por causa da necessidade. Tem outros vídeos falando o contexto do que eu estou dizendo aqui. Geralmente os vídeos eles são continuidades. Então quando eu falo sobre um assunto, geralmente eu faço continuidade desse assunto. Eu faço mais 2, 3 vídeos com outros aspectos de adversidade, mas trazendo aquele contexto com alguns detalhes que não foram ditos no vídeo anterior. E a respeito das coisas do alto, também é a mesma maneira. Às vezes eu posso fazer 1, 2, 3 vídeos falando dentro daquele contexto a qual eu estou querendo transmitir em relação às coisas do alto. E todos os vídeos aqui de manejo de dog e principalmente das coisas do alto, eu sou muito sucinto. Eu não trago tudo que eu poderia, porque algumas coisas não é o tempo. Não é o tempo daquela informação e também não daria tempo no contexto do vídeo de trazer toda a compreensão. E compreensão de coisas do alto, ela também é progressiva. Tem coisas que o Senhor Jesus, ele falava só por parábolas. E
coisas mais profundas em relação àquilo que ele estava dizendo para a maioria, ele só revelava para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam próximos dele e os discípulos tinham interesse em saber sobre aquilo que o Senhor Jesus estava falando. Aí ele revelava coisas mais profundas somente para um grupo. Então, tem coisas aqui que é falado para o maior número de pessoas, vamos assim dizer, que tem interesse de ouvir aquele momento. Mas coisas particulares a respeito tanto do manejo como das coisas do alto, é para aquelas pessoas que investigam, que buscam saber mais sobre aquele assunto. Então, quando a pessoa investiga, estuda, ela vai ter o quê? Mais conhecimento do que aqueles outros que só viram esporadicamente, vamos assim dizer, ou só ouviram. E as coisas do alto é da mesma maneira. Você só vai entender realmente a palavra de Deus quando você realmente tiver interesse em saber sobre aquele assunto, ao ponto de você praticar aquilo que está sendo ensinado para se compreender melhor. Espero que tenha tirado aí a dúvida, principalmente de quem perguntou, sobre como ensinar o comando cuidado. Espero que tenha ficado entendido os aspectos de detalhes, de obediência nos comandos básicos. E agora eu vou deixar uma meditação do testemunho pessoal meu, de como eu comecei a frequentar a congregação, frequentar a igreja, como eu comecei a buscar a Deus. Eu tinha falado isso que ia botar um vídeo num comentário anterior, mas eu não achei o vídeo desse testemunho. Então, se você não tem interesse, você já pode se retirar e fazer outra coisa, como qualquer outro vídeo. Você não é obrigado a assistir sobre manejo nem sobre as coisas do alto. Você pode assistir um conteúdo e não assistir o outro, ou não assistir nenhum. Isso aí é pessoal de cada um. E eu vou estar trazendo agora esse conteúdo, esse testemunho pessoal meu. Ele vai parecer ficção, mas ele é real. Ele é verdadeiro. Aconteceu comigo e até hoje ainda eu vivo experiências semelhantes como essa. Beleza? Fique com Deus. Você que só quer ouvir aí sobre o dog, boa meditação das coisas de dog. E você que vai ficar aí para ouvir o testemunho, boa meditação das coisas do alto. Antes de falar o meu testemunho pessoal, do que me levou a frequentar congregação, batizar, ler Bíblia, orar e etc., eu quero trazer aqui ainda uma peculiaridade aqui a respeito do manejo. Para vocês verem, tem gente que já saiu, que não quer ouvir as coisas do alto, só quer ouvir as coisas de dog. Então vai perder essa informação que eu vou trazer aqui. Então aquele que ficou, aquele que busca, ele sempre recebe algo a mais. Aquele que quer saber, ele sempre recebe algo a mais. Então vocês veem aqui que o Baruque aqui, acabou de fazer um exercício. Eu ainda continuei exercitando ele lá um pouco, porque como é um manejo que eu já não tenho feito há algum tempo, eu estou retornando. Até o exercício de força, já tem bastante tempo que eu não faço. Então eu estou retornando aí por causa do tempo. Isso né? Se Deus permitir, o tempo permitir, porque os dias são tão curtos, né? A sensação dos dias ser mais curto do que antes, né? Cumprimento da palavra também, mas isso aí é para outro assunto, se Deus assim o permitir. Você tem um cachorro muito agitado, que ele sai te puxando, treina os exercícios de obediência. Tem conteúdo aí falando como eu ensinei o Baruque junto, sento, livre e etc. Deixar uma observação que funcionou para o meu cachorro. Eu não sei se vai funcionar para o seu, mas existem várias técnicas de manejo para se alcançar aquele objetivo. Mas todas elas no mesmo contexto de liderança, controle e domínio. Depende muito da sua posição em relação ao dog. E quando eu falo posição, não é agressividade, espancar o cachorro e etc. Quem conhece o canal, conhece o conteúdo, já sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se o cachorro é agitado, né, ele quer sair puxando a guia, é aconselhável você exercitar o cachorro antes, né? Você ali com a bolinha, com cabo de guerra, né? Quem sabe
É bom deixar o cachorro no canil ou num lugar ali preso, onde ele não tem tanta mobilidade. De repente solta ele um pouco no quintal, deixa ele correndo ali, brincando um pouco. Aí você usa as técnicas de conter essa euforia do cachorro, né? E depois você sai para fazer a caminhada quando o cachorro, de certa maneira, já está mais cansado, né? Ele está menos empolgado. E aproveita que o cachorro quer caminhar. A gente fala exercitar, mas algumas pessoas usam passear. Aproveita esse momento para exercitar comandos, porque o sair é uma recompensa. O Baruque, quando ele vê que eu já peguei aqui a guia, ele já vem junto, ele já fica junto. Ele vai até o portão comigo no comando junto, e eu não dei comando junto. Ele já vem, já senta, esperando eu colocar a guia nele. Tem vídeos mostrando isso aí. E quando no começo do manejo ele não obedecia adequadamente, eu não saía com ele. Eu prendia ele, aí demorava umas meia horinha, aí ia lá pegar ele para sair. Se ele se comportasse, obedecesse, ele saía. Se ele não, ele ficava. Às vezes eu saía no outro período que eu poderia, ou às vezes só no outro dia eu saía com ele. Então ele condicionou: opa, deixa eu sentar logo aqui, deixa eu andar junto, deixa eu abaixar minha adrenalina, senão eu não saio para caminhada, que o cachorro curte caminhar. Então aproveita esses detalhes e faz o manejo. Mas você só vai entender mesmo se você botar a mão na massa, como eu fiz um vídeo comentando. Eu muitas vezes não queria mais fazer vídeos. Eu não criei canal. Praticamente ele surgiu. Quem sabe do que eu tô falando é aqueles que têm um pouco mais de tempo. Eu não queria fazer vídeos para estar pregando palavra, fazendo manejo. Foi acontecendo. Muitas vezes eu penso de tirar o canal, apagar os vídeos. Mas o YouTube já faz isso. Se os vídeos tiverem um certo tempo e o canal ele não tiver promovendo inscritos, visualizações, o YouTube com o tempo ele já vai tirando os vídeos. Eu não sabia disso, então isso aí me desanimou mais ainda, porque, como eu comentei, eu faço vídeo para uma pessoa. Tem vídeo aí que eu fiz para uma pessoa. Esse mesmo foi por causa de uma pessoa que perguntou como é que faz o cuidado. Eu mandei as informações para ele ali no comentário, mas passar manejo aqui no vídeo já é complicado. Passar manejo na prática, você junto com a pessoa fisicamente também não é fácil. Depende muito da mentalidade da pessoa, do cachorro, se é filhote, se é adulto, se o cachorro já tem erro, que tipo de erro, quantas pessoas tem na família, se todos vão cooperar e etc, um bom manejo do dog. Imagine você só escrevendo ali no comentário. Deixei isso explicado para ele. Então eu tenho me esforçado para trazer a informação, que às vezes uma pessoa ela quer, mas serve para outras, tanto das coisas de dog como das coisas do alto. A Bíblia fala que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, se uma pessoa vê qualquer conteúdo aqui das coisas do alto, e eu chegar lá no reino de Deus e encontrar essa pessoa, já valeu a pena. Mas ainda que eu não encontrasse ninguém que assista os vídeos salvos, rejeitassem Cristo como único Senhor e Salvador e etc. Eu fiz o meu trabalho, eu estou fazendo o meu trabalho. Meu trabalho é transmitir as coisas do alto, em todos os aspectos, em todos os sentidos. E a respeito do dog é a mesma maneira. Se o canal, se um conteúdo de qualquer vídeo levar uma pessoa a ter um bom manejo com dog,
evitar uma fatalidade, um acidente, um incidente, a pessoa conseguir controlar o dog numa situação adversa, se a pessoa conseguir evitar um mal, uma fatalidade, o canal, o conteúdo já alcançou o propósito, se for uma pessoa. Então eu não fiz canal para ganhar dinheiro, para alcançar inscritos e etc. Como quem já ouviu a respeito desse assunto em outros vídeos sabe muito bem. Mas muitas vezes eu não... sempre eu imaginando que, tipo assim, vai ser o último vídeo. Não vou fazer mais vídeo não, não vou falar mais nada não. Já tem material de manejo, das coisas do autossuficiente, mas acontece uma situação adversa, tanto das coisas de dog como das coisas do alto, que me inspira a falar sobre e trazer um tipo de conhecimento, de entendimento, a qual se deve tomar em relação do manejo do comportamento do dog ou no manejo da própria alma em si. Então que isso fique claro mais uma vez, que esse canal aqui ele não é de entretenimento, ele não é de distração, ele não é para fazer você sorrir e nem chorar, ele é para fazer você ter o comportamento e levar seu dog ter o comportamento adequado em todo tipo de situações, em principal em situação adversa, e também trazer o comportamento a qual nós devemos ter em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da nossa alma, para o perdão dos nossos pecados, para a justificação da nossa alma, para quando todos nós formos nos apresentar diante de Deus. Infelizmente, o Brasil ele não tem a doutrina de estudar sobre algo, de investigar sobre algo. O brasileiro em si, ele é muito emotivo. E quando ele julga que algo está agredindo aquilo que ele mais ama, geralmente ele leva para o lado pessoal. As pessoas não conseguem levar uma situação para o lado técnico. Você traz uma informação técnica a respeito de um assunto, as pessoas já se sentem ofendidas. Eu luto, eu já lutei, né? E eu acompanho luta há algum tempo também. E às vezes eu vou fazer um comentário técnico a respeito de uma performance de um atleta, pessoas já começam a ofender. Eu vou fazer um comentário técnico a respeito de uma performance de um atleta, pessoas já começam a ofender. Ela já quer falar que não é brasileiro, começa a falar palavrões, elas não conseguem compreender que aquilo ali é uma informação técnica de ser brasileiro, ou de ser alemão, ou de ser russo. É uma informação técnica de combate. Mas as pessoas levam para o lado pessoal. É tudo como fosse uma torcida de futebol, ou fosse época de eleição, que cada um quer que o seu candidato ganhe. E sem querer ser exaltado, minha mentalidade está muito além disso, porque eu comecei a treinar muito cedo, acompanho combate há muito tempo. A mesma coisa a respeito de manejo de dog. Já tenho 16 anos aí estudando sobre adestramento. Bom dia. Estudando sobre manejo de dog. E infelizmente as pessoas não têm conhecimento e elas não querem ter, porque elas se sentem ofendidas. A respeito também das coisas do alto, as minhas informações são técnicas espirituais. E as pessoas elas se sentem ofendidas por causa da sua religião. Elas acham que eu estou falando mal da sua religião, ou do pastor que elas idolatram, ou do cantor que elas idolatram, ou do profeta que elas idolatram, ou alguém simplesmente que elas amam mesmo. Então elas levam para o lado emocional, elas levam para o lado sentimental, elas não param para analisar a informação, elas não param para analisar as escrituras, e elas se sentem ofendidas. É tipo aquele terreno que não tem raiz, que logo se ofende e deixa de ouvir a verdade. Muitas pessoas não ouviram o Senhor Jesus. Muitos discípulos que fizeram prodígios, maravilhas, que fizeram milagres, chegou um ponto
da caminhada, que eles abandonaram Jesus. E o Senhor Jesus falou para que eles ficassem: vocês também vão me abandonar? Aí eles falaram assim: para onde nós vamos, Senhor? Bom dia. Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas o próprio Senhor Jesus foi abandonado. Paulo, quando estava preso, ele falou que ele ficou sozinho. Abandonaram ele na primeira defesa. Os profetas, eles eram pessoas solitárias. Porque hoje as pessoas falam bem dos profetas, etc., como os fariseus e saduceus. Mas falam bem hoje porque tem um certo sucesso no meio gospel. Que não é o sucesso que eles tiveram na época. E as pessoas que buscam a Deus para ter sucesso, para ter glamour, para ter glória, honra e louvores humanos, essas pessoas não conhecem o Evangelho. E pessoas assim têm doutrinado no Brasil, através da mídia e dos grandes eventos nacionais que se teve no Brasil, antes da pandemia. Então, as pessoas elas foram doutrinadas para líderes, pessoas que estão liderando por causa de glória de homens, honra de homens, louvores de homens, e eles induziram uma geração aí há mais de 20 anos a buscar Deus para ser famoso, para fazer dinheiro, para ganhar grana, e esse povo não conhece Deus. Pessoas que têm essa inspiração, que até oram, leem Bíblia, estudam, fazem curso e etc. Por essa inspiração, Deus não se revela para elas. Elas querem parecer que conhecem a Deus, mas elas não conhecem Deus. E eu vou dizer, algumas Deus também não conhece elas. E vão chegar naquele contexto dizendo que fizeram maravilhas, prodígios, milagres, etc. Deus vai falar que elas praticam iniquidade. Porque buscar glória, honra e louvores dos homens, buscar fazer dinheiro, grana, ser popular a custo do evangelho é iniquidade, gente. E a igreja no Brasil não ensinou, não tem ensinado isso as pessoas que frequentam a congregação. Muito pelo contrário, eles têm ensinado as pessoas a buscarem isso, porque eles ambicionam isso. A pessoa pode até alcançar essas coisas, mas não porque buscou. E quando alcançou, também continuaram vivendo como se não fossem. Eles continuaram na simplicidade e na humildade do evangelho. Se alguém está idolatrando eles, não são eles que estão incentivando isso. Porque Paulo também foi idolatrado, Silas. Mas eles não aceitaram a adoração. E depois o povo apredejou Paulo, ao ponto de quase matá-lo. Porque tem um momento que quem está ali tem que rejeitar a adoração. E como esse pessoal, eles não conhecem o evangelho, eles se sentem ofendidos. Então, quando Paulo e Silas não aceitaram serem adorados como deuses, eles foram rejeitados por aqueles mesmos que os estavam idolatrando. Então, muita gente não quer perder esse povo, não quer perder os inscritos, não quer perder a popularidade e continua recebendo glória, honra e louvores dos homens. Trocaram a glória de Deus por uma glória humana. Então, as pessoas no Brasil, quando elas ouvem uma informação realmente do Evangelho, elas não reconhecem como palavra de Deus, porque elas não sabem o que é palavra de Deus, elas são confusas. Para elas é quem tem aparência, quem tem evidência. Eu já ouvi algumas vezes, eu falando sobre um assunto, em vez da pessoa mostrar que aquilo que eu estou falando não é contexto bíblico, simplesmente me ofender, levar para outra situação e me perguntar assim: quem é você para falar isso? Aí eu falei: eu sou membro do corpo de Cristo. Então a pessoa não tem argumento, não tem contra-argumento sobre aquele fato, porque o que prego não está no campo da teoria, nem sobre o manejo do dogma, nem sobre as coisas do alto. São coisas reais e fatos que aconteceram e acontecem no meu dia a dia. E elas não têm essa experiência. Elas não têm esse conhecimento. E quando tem um conhecimento teórico, ainda é um conhecimento errado. Dirá a prática. A prática não tem nenhuma. O antimanejo, a humanização, não traz obediência do dogma. Glória, honra e louvores de homem, inspiração como essa não traz conhecimento de Deus. Então, o testemunho que vocês vão ouvir, ele é real. Eu não aprendi o evangelho por causa de profeta. Eis que te digo, eis que te falo.
Eu não aprendi o evangelho fazendo curso teológico. Eu não aprendi sobre Deus, sobre Cristo, por causa de instituições religiosas, congregação, placa de igreja. Eu aprendi sobre Cristo, sobre Deus, por Ele próprio. Como vocês vão ver, quem tiver interesse agora nesse conteúdo, nesse testemunho. Beleza? Ainda assim, como digo, sou sucinto. Mas vai chegar um tempo, se for da vontade de Deus, eu vou poder aprofundar, principalmente sobre as coisas do alto. Sobre manejo, se você for uma pessoa esforçada, você pode juntar aí os vídeos que eu recomendo, os canais, e você já pode aí, com esse conteúdo, ter um bom manejo do seu dog. Mas para você ter um bom manejo da sua alma, você vai ter que se aprofundar mais no arrependimento e na conversão em Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. E não por causa de autógrafo, por causa de louvor e honra e glória de homens, não por causa de dinheiro, não por causa de fama terrena, mas por amor a Deus, que nos amou em Cristo, nos dando Ele para a salvação de nossa alma. Falou com Deus. Cachorro preto aí, ele é o cachorro dos dogs assassinos. Anda ele e mais 2 dogs. Eles são 3. Olha lá, ó, quietinho na dele. Mas quando ele tá com os outros, ele é o bicho. Aquele ali é uma mistura com Rottweiler. E o outro é um Staffordshire com Rottweiler. E o outro é um Pitbull. E tem a mãe, mas ela não anda não, mais próximo lá da casa. Tem uns vídeos aí, Dog Box, Fast Dogs Assassinos. Quando eles estão junto com o outro é o bicho. O Baruch já botou o Pitbull pra correr quando ele encontrou sozinho. Ali ele tá sozinho, ó. Ficou lá dentro, lá acuado lá, ó. Nem sair, não saiu. Mas quando tá em banda é um bicho. Então o cachorro ele tem essa percepção quando ele tá em vantagem. Por exemplo, não deu pra filmar ali, eu devia ter filmado. Veio um cachorro que é acostumado a vir pra cima do Baruch, menor do que ele. Parece um poodle misturado. Bicho bem nervosinho. Aí eu soltei o Baruch pra sociabilizar. E deu o comando, cuidado, eu tinha acabado de desligar a câmera, então não deu pra ligar. E ele todo arrupiado, pequeno, mas quando eu soltei o Baruch, ele parou de latir na hora, ficou calmo. O comando cuidado não é um comando pra sair atacando o cachorro. É mais na intenção do cachorro poder combater se necessário. Tem outros vídeos explicando, mostrando e etc. Ele ficou quietinho, nem latiu, o Baruch cheirou ele e ele ficou ali parado, todo arrupiado. Depois o Baruch veio e começou a me seguir e ele ficou lá parado sem latir. Realmente uma imagem que eu perdi, que não deveria ter perdido. Então aqui, como já falei em contextos anteriores, aqui os vídeos são quase ao vivo. Eu tô falando sobre o assunto e de repente acontecem situações e eu filmo e mostro o manejo e falo qual é o comportamento que o cachorro deve ter ou deveria ter para aquela situação. E ali aquele outro ali, eu vi ele, falei, opa, tá sozinho, vamos ver agora como é que é a valentia dele sozinho. Nem latir, não latiu. Então, como eu já falei em outras oportunidades, os dogs eles percebem quando eles estão em vantagem, aí eles se crescem. Então que quando o dog está de focinheira, na guia e etc., isso estimula os dogs a se crescerem. Mas quando eles percebem que o dog vai se defender, aí o comportamento de alguns dogs mudam. De alguns, porque tem outros que não. Então aí, bastante cuidado aí no manejo de combate. Falou com Deus. Acabamos de chegar da caminhada. Aí, ó. Ele mesmo tá aqui, ó. Pra não botar a guia nele, ó. Sem trabalho nenhum. Agora fique com Deus e
Que Deus possa abençoar aí alguém aí através desse testemunho que será contado. Falou, tudo de bom. Eu conheci um rapaz, o nome dele é Fernando, malhando, fazendo barra e paralela na rua, nas praças. Eu tinha 19 anos na época. E sempre que eu corria, eu ia treinar, eu encontrava-o. E ele me falava sobre Deus. Ele me falava das Escrituras. Mas ele estava afastado da congregação, ele não congregava. E eu percebi que ele estava triste por isso. Eu senti uma tristeza muito grande no coração dele por não estar congregando, por não estar buscando a Deus. E eu tive interesse em conhecer mais sobre o que ele falava. E ali eu passei a ler a Bíblia, passei a ver alguns vídeos de pregações, eram VHS, né? Fitas cassetes. E ele ia lá em casa, começava das Escrituras, a gente ia andar com os dog. Às vezes nós fazia culto assim, tipo num lugar aberto. A gente fazia um culto, ele, vamos fazer um culto aqui, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos cantar um hino. Eu falei, vamos. E ele me convidou para ir onde ele congregava. Mas eu não queria saber de congregação. Eu não queria saber de frequentar a igreja. Eu não queria saber de ser crente. Porque eu já criei em Deus, mas não da forma que eu creio hoje. Eu fazia oração a Maria, então eu não tinha discernimento sobre religião e espiritualidade em Cristo como único Senhor e Salvador. E eu pensei em ajudá-lo. Eu falei, esse rapaz, o negócio dele é lá na igreja, na congregação. O meu não. Meu negócio não é igreja. Congregação, eu já tenho Deus. Eu não preciso estar em igreja, eu não preciso congregar, eu não preciso ser crente assim dessa maneira. Eu já creio. Isso eu pensando. Então eu não fui para a igreja por causa de problemas, dificuldades. 19 anos, jovem, bonito. Mas tinha coisas que eu deveria abandonar. Principalmente a minha ignorância e a minha incredulidade. E tudo mais que me levava a estar afastado de Deus. Mas eu não sabia disso. Eu não tinha conhecimento sobre isso. Aí ele marcou comigo da gente ir no domingo na congregação. O culto lá era 6 horas, eu não sabia onde era essa congregação. Ele iria me levar. Aí, quando foi no final de semana, eu saía bastante. Eu saía geralmente uma sexta, uma quinta, só voltava no domingo para casa, às vezes na segunda. Virava noites e etc. E nesse dia eu esqueci disso. E fui sair, fui curtir, fui beber, fui namorar, fui brigar e etc. E o final de semana era assim, saía, bebia, ficava com as garotas, brigava e jogava bola, treinava, enfim. A prioridade era o dia a dia, não era Deus. Então eu esqueci, não lembrei daquilo. Aí quando foi na segunda-feira, eu vi ele na paralela, na barra, eu falei, poxa, a igreja, poxa. Aí eu fiquei triste por ele, não por mim. Falei, poxa, falei com um camarada, ó. Era pra mim estar ajudando esse rapaz a estar na igreja, e eu já dei mole. Esqueci dele, né? Então meu propósito era ajudar ele. Mas eu não sabia que quem estava precisando de ajuda era eu. Aí nós conversando ali de novo, eu falei, poxa, eu não fui na igreja e eu esqueci. Mas eu percebi que ele também tinha esquecido. Ele também foi beber, ele foi curtir. Aí minha consciência já não ficou tão pesada. Eu falei, ele também já foi beber, foi curtir, então já foi pro mundão. Então
Não tenho tanta culpa assim não. Se eu tivesse ido, ele não ia. Ele estava aí no mundão, nas coisas, então tá tudo certo. Mas eu percebi ainda que ele tinha tristeza. Eu percebia que ele ficou triste. Ele era triste. Ele falava de Deus, ele falava de Jesus, as coisas tudo certinho ali. Mas eu percebia que ele era uma pessoa triste, porque ele não estava assim praticando aquilo que ele estava falando. E se percebia que ele estava triste por isso. Mas eu não fiz caso dele estar praticando ou não. Eu vi sinceridade nele. Eu vi verdade nele ali, naqueles dias. Uma pessoa que estava falando algo que era verdadeiro, ainda que ele não praticasse. Ainda que ele não estivesse fazendo aquilo. Mas eu percebia que ele estava triste por não estar buscando a Deus. E eu pensei, eu tenho que ajudar esse camarada. Eu vou lá na igreja e vou ajudar ele na igreja. A gente vai na igreja, quando eu chegar na igreja, que ele entrar na igreja, eu saio. Eu pensei, eu nem vou ficar na congregação, nem vou ficar na igreja. Eu vou com ele na igreja, quando ele entrar lá dentro, eu saio fora. Eu não fui para a igreja a princípio para conhecer Deus, buscar Deus, ou para ser liberto de alguma coisa, ou porque tinha alguma coisa na minha vida que eu estava achando ruim. Para mim estava tudo normal, 19 anos, né? Como eu disse, jovem, né? A juventude sim já é uma beleza. A mocidade é uma formosura. E eu malhava, treinava, fazia esporte, então eu já tinha um físico diferenciado para a minha idade, já com 16 anos. Pessoas falavam que eu tomava anabolizante, eu nem tomava, nem sabia o que era isso. Nem tomava suplemento, nem sabia o que era creatina, nem sabia o que era whey, não tinha essas coisas naquela época. Simplesmente eu malhava e eu tive um desenvolvimento muito bom. Então, aparentemente estava tudo bem, aparentemente, né? Então eu não fui para a igreja, como diz, por causa de dor, né? Diz que se você não vai por amor, você vai pela dor. Então, e para mim tudo é por amor. Até a dor que a pessoa sente, alguma dificuldade para buscar Deus, para mim ainda é o amor de Deus, né? Porque Deus já podia mandar para o inferno direto, mas Deus ainda permite alguma dificuldade para a pessoa perceber que ela não é autossuficiente. Né? Deus ainda cria uma situação para que a pessoa entenda que a pessoa depende de Deus, né? Toda a vida depende de Deus. Deus está acima da vida, porque Deus criou a vida. Então Deus está acima da vida. Então, tudo que tem vida depende de Deus para continuar existindo. E espiritualmente de uma forma saudável. Porque existe uma eternidade de enfermidade e de doença eterna, separado de Deus, para quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador. Aí ele falou assim, vamos, esse final de semana que vem. Eu falei, vamos. Aí eu pensei, esse eu não falho. Esse eu não vou falhar porque eu vou ajudar esse rapaz. Aí, quando chegou na sexta-feira, eu geralmente saía na sexta. Eu não saí, eu fiquei em casa. Esse final de semana, eu fiquei o final de semana todo em casa. Eu não saí na sexta. Eu nem saí de dentro de casa, porque eu jogava bola. Então no sábado de manhã eu acordava para jogar bola. E ali, depois do futebol, já encontrava com a galera, já bebia. E lá onde a gente jogava bola era num clube, tinha som lá, tinha música, e todo mundo jovem, todo mundo bonito, aquela coisa toda. Eu falei, não vou nem pra lá não, porque se eu for pra lá, pode ser que eu não volto hoje. Aí fiquei em casa no sábado. Do domingo também tinha futebol de manhã, eu não fui, fiquei dentro de casa, esperando a hora do culto, pra passar na casa dele e ele ir comigo. Aí eu pensava, depois que eu deixar ele lá dentro da igreja, eu vou sair e vou curtir. Tudo que eu não curti nesse final de semana, eu vou curtir no domingo à noite. E tinha um lugar à noite para curtir. Naquela época tinha vários lugares assim para pessoa curtir e etc, né? Tinha muitas festas, as praças, os lugares, as pessoas se encontravam. Então, não tinha zap naquela época, não tinha internet como hoje, então as pessoas conversavam mais, estavam mais juntas e etc. Aí, quando foi domingo, meio-dia, eu já dentro de casa, minha prima me liga falando que tinha um churrasco em um lugar. Eu falei, não vou não. Aí eu pensei, não, se eu for lá para esse churrasco, eu vou ficar lá e não vou sair mais. Aí, como eu já tinha passado a semana toda dentro de casa, eu falei, não custa nada lá ir no churrasco um pouco, espairecer um pouco, né? Depois eu volto para casa. Aí umas 2 horas, 1 hora eu fui para lá. Cheguei lá umas 2 horas nesse churrasco. Falei, 5 horas eu volto. Ficar aqui só umas 2 horinhas, 3 horinhas, só para espairecer um pouco. Semana toda dentro de casa, eu nunca tinha praticamente passado experiência como essa, passar a semana toda dentro de casa.
Aí o pessoal me oferecendo bebida, cerveja. Toma aqui uma cerveja. Eu não quero não, obrigado. Eu pensei, não, se eu beber aqui, eu vou começar a beber. Aí depois já vou querer, né, ficar com alguém aqui. Depois eu não vou querer ir embora mais, e etc. Eu falei, não vou beber não. Aí eu falei que não ia beber, passou um tempinho. Eu falei, vou tomar só um copo de chopp. Lá era chopp. Aí tô tomando um copinho de chopp. Falei, só um copo de chopp não vai fazer mal não. Aí terminei aquele copo de chopp, aí veio outro passando, eu tomo-lhe outro copo de chopp. Eu já fiquei assim meio tonto, porque eu nunca fui muito pra bebida, né? Eu nunca fui assim, um cara de ficar bebendo, então... Aí eu já fiquei meio ligado assim, né? Aí eu falei, poxa, falei que não ia vir pro negócio e vim. Falei que não ia beber e já tô bebendo. Aí alguma coisa já começou a incomodar minha consciência. Aí quando eu olhei para um lado assim, tinha duas garotas, as duas sorrindo pra mim. E eu era tipo de um cara assim que naquela época assim eu já chegava chegando. Às vezes eu nem conversava não, eu já chegava logo beijando, logo abraçando. Aí eu pensei assim, falei que não ia vir, vim. Falei que não ia beber e vou beber. Porque eu pensei em pensar e falar assim, não, eu não vou ficar com essas meninas não. Aí eu pensei assim, se eu pensar e se eu falar isso no meu pensamento, eu vou estar lá no meio delas. Eu pensei, se eu falar, não vou ficar com essas meninas não. Aí ia acontecer igual a bebida, ela já ia estar nas minhas mãos. Aí as meninas sorrindo. Quando eu pensei de pensar isso, não vou ficar com essas meninas não. Quando eu pensei nisso, eu já tomei uma atitude. Eu botei o copo no chão e já fui embora. Nem me despedi de ninguém. Aí as pessoas ficam me olhando assim, onde é que você vai? Onde é que você vai? Eu nem respondi. Eu não, só levantei a mão, tipo dando um tchau. Aí ali eu ainda escutei alguém falando assim, é doido? Ou é maluco? Alguma coisa assim. Ali foi o meu primeiro elogio por estar fazendo a vontade de Deus. Porque daquele tempo para frente eu escutei muito isso. E até dos próprios crentes. Porque você escutar isso de quem não é crente, então até dos próprios crentes eu escutei isso. Ali eu tomei uma decisão de buscar a Deus, mesmo na minha ignorância, e abandonar aquilo que eu estava fazendo ali naquele momento. E alguém falou isso. E eu fui embora meio tonto assim, fui para a parada de ônibus, peguei o ônibus, cheguei em casa, tomei um banho, troquei de roupa. Aí 5 horas eu já estava com uma roupa social, uma camisa social que eu tinha lá, que eu não gostava de usar social. Esperando das 5h30 para me passar na casa do Fernando para ele me levar na congregação. E o culto lá começava às 18 horas, 6 horas da tarde. Aí eu 5 horas todo arrumado, eu tava um pouco assim meio ligado ainda da cerveja. Aí eu liguei a televisão para passar o tempo de eu poder ir na casa dele. Tipo assim, vou assistir televisão aqui meia hora. Aí quando eu ligo a televisão, semifinal. Campeonato de Futebol Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Grêmio e Corinthians. O estádio lotado, e na época eu torcia pelo Grêmio. Tanto é que quando eu tava lá no churrasco, eu tava com a camisa do Grêmio, e camisa original mesmo. E quando eu olhei assim, eu falei, Grêmio e Corinthians. Qual a hora do jogo? 6 horas, a hora do culto. Aí eu fiquei naquela luta tremenda, se eu assistir o futebol, se eu ia. Aí eu pensei, eu passei a final de semana toda dentro de casa, deixei futebol, deixei mulher, deixei bebida, deixei churrasco. Não vou deixar um futebol desse, depois eu vejo o resultado. Aí desliguei a televisão. Aí fiquei no sofá sentado e esperando dar 5h30. Quando deu 5h30, eu fui na casa do Fernando. Gritei, chamei ele, nada, gritei, a mãe dele sai. Fernando não tá aqui não. Eu já caiu a ficha na hora, o cara tá bebendo, tá curtindo, tá com mulher e eu tô aqui igual um abestalhado com essa roupa aqui, que eu nem gosto de usar essa roupa social. E eu deixei mulher, deixei festa, tudo por causa desse camarada aí, e ele não tá aqui pra ir pra igreja. É pilantragem. Pensei comigo, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tirar essa roupa aqui, tudo, eu vou voltar lá pro churrasco, que as meninas tá lá me esperando. Mas aí eu lembrei de uma frase que o Fernando tinha falado naquela semana. O diabo vai fazer tudo pra nós não ir. E eu fiquei com essa palavra na cabeça, o diabo vai fazer tudo pra nós não ir. E eu coloquei no meu coração, não tem diabo que me impede de ir no culto te levar. Eu pensei comigo, né? Falei, não tem negócio de diabo comigo não. Se eu falei que eu vou fazer uma coisa, eu vou. E eu vou com esse camarada na igreja. Mas eu pensava assim, eu vou com ele. Nesse dia mesmo eu pensei, eu vou com ele na igreja, deixo ele lá dentro, saio e volto pro churrasco. Eu pensava desse jeito. Aí quando eu cheguei lá que ele não tava, aí eu pensei de voltar para casa, tirar a roupa e voltar pro churrasco. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Agora eu vou pra igreja. Só de raiva eu vou pra igreja. Aí eu pensei nisso que ele falou, que o diabo não ia deixar a gente ir pra igreja, né? Que o diabo ia colocar impedimento.
Aí eu falei, agora eu vou só de raiva. E é interessante que mais pra frente, pessoas que nem conversavam comigo começou a conversar, meninas que não me davam mole começou a me dar mole lá em casa, pessoas que não assim conversavam muito comigo, apareceu com dinheiro, me chamando pra sair, pra curtir. Depois eu comecei a frequentar a igreja, né? Bem nos dias do culto. E eu ficava com essa mensagem na cabeça. É o diabo não querendo que você vá pro culto. Isso me ajudou bastante. Aí, nesse dia mesmo, eu fui, né? Falei, vamos, qualquer igreja que eu não sabia qual era a igreja que ele ia me levar, nunca tinha ido. A única coisa que eu sabia da igreja que ele ia me levar era quem era o pastor. Porque ele levou uma fita de uma pregação. E ele me mostrou, ó, o pregador lá, o pastor lá da igreja onde eu congrego, é esse pastor aí, ó. Aí ele mostrou o pastor sentado, né? Falei, esse é seu pastor, o pastor jovem, né? Ele tinha 32 anos na época, o pastor Sérgio. Então eu só sabia isso. Quem era o pastor por causa desse vídeo. Aí eu saí. Todo lugar que eu vi uma igreja estava fechado, porque os cultos geralmente começavam às 19 horas, 7 horas da noite. E nessa igreja começava às 6 horas, 18 horas. Eu ia batendo na igreja, as igrejas fechadas, a igreja andei. Aí eu fui numa assembleia, aí tinha uma senhora, igreja, né? Era igreja. Eu falei assim, tem culto aqui hoje? Ela tem. Aí, que horas? Aí ela, 7 horas. Eu falei, 7 horas? Aí eram umas 15 para 6 ainda, né? Eu falei, não, vou ter que esperar mais de uma hora para ir para um culto. Eu falei, não, haja paciência, também aí já é demais. Não, sabe uma coisa? Eu vou pro churrasco. Então, tô querendo ir pra igreja. As igrejas fechadas. O cara falou que ia me levar, não me levou. E eu tô aqui procurando, fazendo o maior esforço para estar na igreja. E tudo fechado. Um culto que vai começar lá não sei quantas horas. Não, vou voltar pro churrasco, que nada. Aí voltei, tô voltando pra casa, né? Aí eu tô passando na frente do Santa Marta, um hospital que tem em Taguatingaçu, aqui na cidade satélite do Distrito Federal. Eu abaixei a cabeça e falei com Deus, meditando em Deus assim, no que o Fernando falou. Falei, rapaz, esse diabo tem poder mesmo, né? Esse diabo tem poder, porque o Fernando falou que o diabo ia fazer de tudo pra gente não ir pra igreja. E realmente a gente não vai na igreja não. Ele não foi e eu tô aqui voltando pra casa pra ir pro churrasco. Eu tava meio triste, sabe? Eu tava meio triste, que eu queria estar no culto mesmo. Pra vencer ali o diabo, né? Aquela palavra ficou em mim. Eu fiquei meio triste, né? Aí quando eu tô voltando pra casa, eu olho assim um lugar assim, não tinha placa, não tinha nada. As paredes estavam só no reboco cru. Aí não tinha nome de igreja, não tinha nada. Mas tinha um cara lá de terno na frente, né? E as pessoas entrando. Eu falei, já fui em tanto lugar, vou naquela ali também. Aí eu fui lá nele, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu falei, isso aqui é a igreja, é? Aí ele falou assim, é. Eu falei, eu posso entrar aí dentro? Aí ele falou assim, pode entrar. Aí eu entrei, aí eu numa alegria tão grande, e os irmãos cantavam, e batia a palma, e eu cantava, e batia a palma. Eu tava na alegria que eu falei, diabo, viu aí, eu vim pra igreja, comigo não tem esse negócio não. Se eu quero uma coisa, eu consigo. E eu tava todo feliz ali, me sentindo ali vencedor, né, aquela coisa toda. E lá os obreiros não sentavam de frente para a congregação, eles sentavam de frente para o púlpito. Diferente das assembleias, né? Que os obreiros sentam de frente para a congregação. Lá eles sentavam de frente para o púlpito. Aí falou assim, vamos chamar o pastor para pregar. Aí quando o pastor levantou, que ele virou, era o pastor do vídeo que o Fernando me mostrou. Eu parei na igreja que ele ia me levar. Eu falei, eita, essa aqui é a igreja que o Fernando falou que ia me trazer. Aí eu já vi um negócio diferente em mim. Eu falei, eita, não foi eu que vim aqui não. Foi Deus que me trouxe aqui. Deus quer alguma coisa comigo aqui neste lugar. Eu pensei, não, Deus quer alguma coisa comigo. Aí eu já tive interesse de conhecer Deus. Porque eu parei na igreja que o Fernando ia me levar e parei lá sem saber que era lá. E eu já tinha batido em outras igrejas, já tinha rodado, já tinha andado umas meia hora procurando igreja, e eu fui bater logo na igreja onde ele ia me levar. Uma igreja que não tinha placa, não tinha nada, não tinha nem como você saber que era igreja assim, olhando, porque não tinha identificação. Aí eu falei, aí perguntou quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu já aceitei logo, eu nem lembro o que pregou, eu lembro que eu tinha que aceitar Jesus porque Deus tinha algo comigo. Aí falei pro Fernando aquilo, contei pra ele, né? E ali eu comecei a frequentar aquele lugar, porque eu queria saber o que Deus tinha comigo, o que Deus queria comigo. Aí comecei a ler Bíblia, comecei a orar, né? Comecei a me consagrar a Deus. Na época eu não estava trabalhando para o homem. Então eu passava praticamente o dia todo lendo a Bíblia, orando. Eu lia 40 capítulos, 80.
Eu já li o Novo Testamento num dia, entendeu? Já li a Bíblia 3, 4 vezes num ano. A escola dominical começava lá 9 horas, aí acabava 10, 11 horas, eu segurava os professores até 1 hora, porque eu estava lendo muito e orando muito, e eu indagava e eu perguntava, e eles nunca me ofenderam pela minha sede e pela minha fome de querer conhecer a Deus, como já aconteceu em Assembleia de Deus. Eu entrava 8 horas da manhã do sábado, lá tinha um porão, e saía só 8 horas do outro dia, em jejum, sem comer, às vezes sem beber água, não dormia, de um dia para o outro, saía, 8 horas da manhã em casa, tomava banho, tomava café e voltava para a escola dominical. Não sentia cansaço, não sentia nada, e frequentando ali, buscando, orando, aquela coisa toda, né, querendo conhecer Deus. Aí eles falaram, na hora de batizar, vamos batizar você. Eu falei, batizar é um compromisso mais sério, né, e você tem que estar ali na congregação, né? Você tem que estar ali obedecendo à liderança, naquilo que é de Deus, não é naquilo que não é de Deus, não. Aí obedecendo à liderança. E o curso para batismo lá era 6 meses. Era aula, tinha dever para você fazer em casa, tinha lição. E eu fui, né? Fazer o curso do batismo. Mas ficou um negócio no meu coração, né? Eu, 19 anos, e a gente, da minha geração, assim, muito assim, impetuoso, né? Aquela coisa toda assim. Bem de jovem mesmo, ainda mais na minha época, né? Eu falei, poxa, ir na igreja, ficar obedecendo homem, isso aí tem que ser Deus ali. Como é que eu vou ficar obedecendo pessoas que Deus não tá? Olha só, Deus já me falando que eu tinha que obedecer à liderança. E eu não tinha assim estudado sobre isso. Veio ao meu coração, né? Que eu tinha que ser obediente ali à congregação, enfim, nas coisas de Deus. Tinha que levar a sério, né? Aí eu cheguei no pastor Sérgio, aí falei, pastor Sérgio, ele, o que é, Wesley? É o seguinte, pastor, vocês evangélicos, crentes, falam que Deus está aqui. Os católicos falam que Deus está lá. Os espíritas falam que Deus está lá. Como é que eu vou saber que Deus está aqui para me obedecer a Deus, obedecer aí a liderança e tudo mais? Aí o pastor Sérgio, sabe, né, humilde, falou, Wesley, isso aí é orando. Ele não falou que eles eram os certos, que eles eram os verdadeiros. Ele não ficou exaltando a religião evangélica. Ele não ficou exaltando a placa lá da igreja, que foi a Igreja de Cristo Shekinah. A placa da igreja, a denominação. Ele não ficou exaltando, né, a religião, a religiosidade. Ele falou, orando. Aí como eu já estava orando mesmo, eu achei massa. Eu falei, é só orar, pastor? Aí ele viu minha empolgação, ele assustou, né? Ele, Wesley, calma aí, mas Deus pode te responder hoje como daqui a 20 anos. Eu falei, pastor, é só orar? Ele, Wesley, é só orar. Eu falei, então tá tudo certo, pastor, só isso que eu preciso. E eu tinha um tempo, né, até o dia do batismo, ainda faltava alguns meses. Então aí que eu comecei a orar mesmo, orava de noite, orava de madrugada. Aí que eu comecei a orar mesmo, e jejuar e ler Bíblia. E perguntando, Deus, o senhor tá naquela igreja lá, o senhor quer que eu batizo lá, o senhor quer que eu seja crente, e orando e buscando aquela coisa toda. Aí quando foi 11 horas da noite, eu coloquei o relógio para despertar 5 horas da madrugada, que era o horário que eu levantava para orar. Lá tinha a Casa da Bênção do lado, de onde eu morava, porque onde eu comecei a frequentar a igreja só tinha culto 2 vezes na semana, quarta e domingo. E para mim era muito pouco. E o pastor ali ainda não tinha me liberado o porão para estar orando. Eu pedi depois para estar orando no porão e passando ali noites, madrugadas inteiras em oração e etc. Então eu ia ali para a Casa da Bênção, tinha uma torre, e eu ia para lá 5 horas e ficava lá o dia todo buscando a Deus, orando, de noite, de madrugada. Às vezes voltava em casa só para almoçar, e às vezes nem ia voltar para almoçar. E às vezes até fazia uns trabalhos lá, que os obreiros me pegavam lá, me pegavam para abrir culto, para orar. Eu arrumei muito banco ali naquela Casa da Bênção, limpei muito banco ali, e ficava ali orando e buscando a Deus. Aí nesse dia, 11 horas, eu olhei o relógio, 11 horas, e coloquei ele para despertar 11h30. Ou 5 horas da manhã. E eu nem estava com sono. Aí quando eu deitei no colchão, aí eu comecei a escutar uma voz. E nem com sono eu estava. Não deu a pegar no sono, porque eu não estava com sono. Mas eu tinha que dormir aquele horário para acordar 5 horas. Aí eu escutei uma voz, bem baixinha. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí eu não abri o olho.
Aí aquela voz foi aumentando. Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Aí aquela voz foi aumentando e eu comecei a flutuar. Aí eu comecei a flutuar e a voz aumentando. Parecia uma voz, mas parecia muitas. Parecia muitas, mas parecia uma. Hoje eu entendo que é como um coral, né? Que coral é muitas vozes, mas parece uma. E parecia voz de mulher, mas eu sabia que não era mulher. Aí aquela voz começou a aumentar. E cada vez que a voz aumentava, eu começava a levitar mais alto. E eu comecei a sair do colchão e levitar, e a voz aumentando, E eu escutei um monte de passarinho na minha janela, batendo na janela, pá, 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 e eles querendo entrar dentro da minha casa, um monte de passarinho. Eu escutava os passarinhos querendo entrar dentro de casa, isso de noite. Isso já era 11 horas da noite, 23 horas. E os passarinhos querendo entrar dentro do meu quarto, eu escutava os passarinhos, escutava essas vozes, e a voz aumentando e eu flutuando. E ela cantava: Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E começaram a magnificar Deus, glorificar Deus, exaltar Deus, falando que Ele tinha perdoado meus pecados, falando que Ele tinha perdoado minhas iniquidades. E eu já pensei, isso aqui é capeta, isso aqui é demônio, eu tô cheio de diabo, eu tô cheio de satanás, porque o diabo se transfigura em anjo de luz, e eu tô frequentando a igreja há pouco tempo, Deus não ia visitar uma pessoa como eu, pecadora desse jeito, isso aqui é o diabo em mim. Aí eu: sai de mim, diabo, em nome de Jesus, sai do meu corpo, Satanás, sai do meu corpo. Eu comecei a falar: sai de mim, diabo, sai de mim, diabo. E a voz aumentava mais ainda: Ele é nosso Deus, que perdoa os seus pecados. Ele é nosso Deus, que perdoa suas iniquidades. O nosso Deus, Ele é santo. E cantando, e os passarinhos, e eu pensando que era capeta, e eu flutuando. Aí eu parei assim no ar, flutuando. Falei: não, isso aqui não é o diabo não. Se fosse o diabo eu já tinha caído aqui no colchão aqui, essa voz já tinha sumido. Isso aqui é Deus falando que tá lá com os crentes, tá lá com os evangélicos, que é para me batizar, que é para me congregar lá com os irmãos. Sabe uma coisa? Eu vou relaxar, ouvir esses hinos e vou levar para os irmãos cantar. O meu erro que foi que quando ele terminou de cantar, eu não escrevi logo num papel. Esse foi o meu erro. Eu devia ter escrito logo o que eles estavam cantando. Então ficou guardado só essa parte do louvor que eles estavam cantando. Mas eu sei que depois eles ficavam cantando coisas que engrandecia a Deus. Aí quando passou um tempo, eu fui abaixando e a voz foi diminuindo. Fui abaixando e a voz diminuindo. Aí quando me colocou no colchão de novo, que eu senti o colchão, a voz sumiu, os passarinhos sumiu e falaram assim, e deixaram para mim 105. Deixaram para mim o Salmo 105, que é a história de Deus libertando o povo do Egito e levando para a terra de Canaã. Eles deixaram para mim o Salmo 105. E eu fui no relógio. Quando encostei no colchão, eu já fui no relógio, porque eu queria saber quanto tempo eu fiquei naquela experiência. Aí quando eu fui no relógio era 11h30. Eu fiquei meia hora nessa experiência. E foi assim que eu comecei a buscar a Deus. Foi assim que eu passei a conhecer Deus. Foi assim que Deus me chamou. Então eu não aprendi de Deus através de congregação, de placa, de curso teológico, etc. Eu passei a conhecer Deus porque Ele se revelou na minha vida de uma forma pessoal e particular. Então a minha convicção não está à venda. Não está à venda por causa de púlpito, por causa de congresso, por causa de festa, por causa de título, por causa de cargo. Então, eu não sou inspirado a buscar a Deus por causa de glória, honra e louvores humanos. Não foi assim que eu aprendi e nem aprendo com Deus. Porque você tem que continuar conhecendo a Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de ciência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Você nunca aprende tudo de Deus. Os anjos que estão lá no céu ainda estão aprendendo com Deus.
A sabedoria ainda está aprendendo com Deus, a ciência, a inteligência, o discernimento ainda estão aprendendo com Deus, o conselho está aprendendo com Deus, a fortaleza, o temor ainda estão aprendendo com Deus. A Bíblia fala que existem 7 espíritos que estão diante do Senhor, que são os 7 aspectos do Espírito Santo. O Espírito do Senhor, de sabedoria, de ciência ou inteligência ou discernimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor de Deus. Todos eles são alunos de Deus, discípulos de Deus. Todos ali no céu ainda estão aprendendo com Deus. Então, o próprio saber aprende com Deus. Então, não há como você conhecer a Deus totalmente. Você está sempre aprendendo sobre Ele. Isto é, se buscar. Se Ele se revelar. Porque se Deus não se revelar, pode ler Bíblia, pode fazer curso teológico, etc. Se Ele não se revelar primeiro, não há como se entender as Escrituras. Paulo era teólogo. Paulo era bacharel, doutorado. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Doutor da lei. Mas ele não conhecia Deus. Porque ele só foi conhecer a Deus a partir do momento que Cristo se revelou na vida dele. Porque você só pode conhecer a Deus a partir do momento que Cristo se revela na sua vida. Que você toma Ele como único Senhor e Salvador da sua alma, arrependido e convertido dos seus pecados. Eu tive uma experiência, eu ainda continuo tendo experiências como essa. Não foi só naquela época. Eu tive uma experiência e eu estava conversando com um espírito, e esse espírito é um demônio, e eu perguntei para ele o que ele sente mais falta no céu. Eu perguntei, o que você sente mais falta no céu? Eu perguntei para esse espírito. Ele me disse que o que ele mais sentia falta no céu era a escola da ciência. A escola da ciência. Então existe um lugar lá, celestial, onde os anjos aprendem. E ainda eu falei assim, como é que tu se deixa ser enganado por Satanás? Tu era um anjo, tu estava lá com Deus, e agora tu é um diabo e um demônio. Ele abaixou a cabeça triste. E tem outras coisas nesse aspecto, mas eu não vou comentar agora essa revelação. Então eu continuo tendo revelações como essa. Eu já fui arrebatado 2 vezes ao céu. E numa dessas que eu fui arrebatado, e foi há pouco tempo, foi de eu estar orando lá na madrugada onde eu oro, e os líderes lá do departamento de jovens estavam fazendo um congresso, e eles começaram a me criticar, porque eu estava clamando o que eu estava clamando. Eles falaram da altura que eu estava clamando, mas não só da altura, mas aquilo que Deus estava me dando, que hoje se concretiza e tem se cumprido nos dias de hoje. As coisas que eu estava clamando lá. E cada vez vão se cumprir mais. E eles se sentiram incomodados, as luzes estavam até acesas, eles apagaram as luzes, saíram, falaram que não podiam orar lá comigo, porque eu estava atrapalhando eles. E o título da campanha que eles estavam fazendo era o clamor da madrugada. Clamor é grito. Tem dicionário aí, só ler. Aí é o grito da madrugada. Tá? Parece nome de filme de terror, né? Mas é isso mesmo. E eu estava lá fazendo o que a campanha requeria. Mas só que eu estava orando dentro daquilo que Deus me deu, não daquilo que eles queriam. Entendeu? Porque eu oro dentro daquilo que Deus me dá, não que o homem quer que eu ore. Não que o mundo quer que eu ore. Porque minha inspiração não é de glória e louvores humanos. E isso incomoda quem busca essas glórias, honras e louvores humanos. Aquilo que Deus me deu incomoda esse tipo de gente com esse tipo de inspiração. E ficaram incomodados lá. E me distrataram. E eu fui orar a Deus, Senhor, eu estou errado. Porque se eu estou errado, eu vou consertar. Se eu tenho que pedir perdão para os irmãos lá, eu peço. Eu deixo de orar lá. Teve uma oportunidade que um pastor veio falar comigo. Para mim não estar clamando lá, que estava atrapalhando os irmãos lá numa campanha. Eu deixei de orar lá nesse tempo. Eu deixei de frequentar. Quando passou um tempo, eu perguntei para aquele obreiro, para aquele pastor, e aí, os irmãos estão vindo orar aí? Todos sem graça. Não, irmão, era só durante o tempo. Não estava mais orando. Então ele falou que não estava orando por minha causa. Mas quando eu deixei de orar lá, eles não continuaram orando, eles parou. E teve outra mesma coisa. Diz que chegou lá no porteiro, diz que eu estava orando lá em um momento, que o irmão falou que não podia orar comigo lá, que atrapalhava ele. Deixei também de orar lá. Depois eu perguntei para esse irmão, e aí, aquele irmão tá vindo orar aqui, irmão? Tá nada, irmão Wesley. Então, assim, ele falava que não orava por minha causa, mas eu não estava lá mais orando. Por que ele não ficou lá orando? Então, tudo espíritos demoníacos para querer impedir, abafar aquilo que Deus me deu. Mas eles não conseguem.
mas às vezes eles têm vitória durante um tempo, porque depende muito da sua perseverança naquilo que Deus te dá. E hoje eu já amadureci nisso. Então essas pessoas não conseguem tirar mais a minha perseverança, porque eu sei do que eu tenho crido, e eu sei o que eu estou fazendo, está dentro de uma direção de Deus. E nessa oportunidade, quando eu fui arrebatado, um anjo foi no meu quarto, ele me abraçou, botou a mão nos meus olhos e falou assim, ora para subir que o pai quer falar contigo. E eu falei, pai, quero subir. Nós subimos. E eu subia com esse anjo, ele abraçado comigo. E quando esse anjo chegou lá diante de Deus, uma das coisas que esse anjo falou, ele falou assim, pai, deixa eu ficar com o Pai Santo. Deixa eu ficar com ele tantos dias, porque ele está sendo muito humilhado nesse contexto, onde ele congrega. Ele está sendo muito humilhado lá, pai. Ele está passando de largo ali. Então ele começou a falar das coisas que eu estava sofrendo ali com Deus. Então eu sei que eu estou na direção de Deus. Eu sei que eu estou na inspiração de Deus. Mas infelizmente nem todos podem entender, compreender, porque eles não tiveram revelação de Deus. O apóstolo João falou que só quem andou com Deus pode entender a mensagem que eles próprios estavam transmitindo. Então só pessoas que tiveram essa revelação, que tiveram essa intimidade no contexto espiritual com Deus, pode entender o que eu estou falando. Porque também passam por isso. E outros vão passar por isso, não estão entendendo agora. Muitas pessoas no passado, eu já preguei certas coisas, trouxe certas revelações e profecias de certo, que me criticaram. Mas passou-se o tempo, elas amadureceram, elas cresceram. E chegaram em mim e conversaram sobre isso. Teve gente que chegou em mim, Wesley, a gente amadurece, né? Então tem pessoas que elas ainda vão alcançar esse tipo de entendimento. Mas enquanto não alcançam, elas rejeitam. Como Paulo rejeitava o evangelho. Mas chegou um tempo que Deus se revelou na vida dele. Através de Cristo. Uma experiência íntima e profunda. E ele que passava a perseguir os discípulos, ele passou a ser perseguido por aquela mensagem que ele achava que não era de Deus. Que não era Deus. Mas quando Cristo se revelou na vida dele, ele percebeu que aquela mensagem é a mensagem de Deus. E ele passou também a pregar aquela mensagem. E ele passou a ser perseguido por ela. Porque a mensagem que não traz perseguição do mundo, de Satanás, dos carnais, dos ímpios, não é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus sempre vai gerar perseguição do mundo, de Satanás e dos ímpios, inspirados tanto por Satanás, como pelo próprio mundo, como pelas suas próprias concupiscências. Beleza? Eu poderia aprofundar mais, estou sendo sucinto, mas que o Espírito Santo deposite sobre sua vida, sobre sua casa, mais do Espírito do Senhor, de sabedoria, ciência, conselho, fortaleza, conhecimento e temor de Deus. Que a sua vida seja repleta do reino e da justiça de Deus. Que toda a sua casa seja repleta da salvação de Cristo, como único Senhor e Salvador de vossas almas. O comando cuidado é um comando de atenção sobre um possível perigo que pode trazer dano ao próprio dog. Cuidado, onde você está colocando o seu coração para a salvação da sua alma. Até mesmo os seus seguidores disseram: isto é muito difícil de entender. Quem poderá explicar o que ele quer dizer? Jesus sabia que os seus seguidores estavam reclamando e disse-lhes: isto perturba vocês? Então que pensarão vocês se me virem, o Messias, voltar para o céu? Somente o Espírito Santo dá a vida eterna. Aqueles que nasceram só uma vez de nascimento físico nunca receberão este presente. Porém agora eu lhes disse como consegui esta verdadeira vida espiritual. Mas alguns ainda não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e por quem seria traído. Depois observou: isso é o que eu queria dizer quando afirmei que ninguém pode vir a mim se meu Pai não atrair a pessoa a mim.
Nesse ponto, muitos dos seus seguidores voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos nessas palavras e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, contudo, um é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariote, um dos 12, por quem seria traído. João, capítulo 6, do versículo 60 ao 70. Mas apesar de todos os milagres que ele havia feito, a maioria do povo não queria crer que ele era o Messias. Foi justamente isso que o profeta Isaías havia predito: Senhor, quem acreditar em nós, quem aceitar os poderosos milagres de Deus como prova? Porém, eles não podiam crer, pois acontecia como Isaías também tinha dito. Deus cegou os olhos e endureceu o coração deles para que não possam ver, nem entender, ou voltar-se para mim, para que eu cure todos. Isaías estava se referindo a Jesus quando fez esta predição, porque ele teve uma visão da glória do Messias e profetizava acerca dele. Contudo, mesmo entre os líderes judaicos, muitos criam que ele era o Messias, mas não declaravam isso a ninguém, por causa do medo que tinham de serem expulsos da sinagoga pelos fariseus, pois eles gostavam mais do louvor dos homens do que o louvor de Deus. João, capítulo 12, do versículo 37 ao 43. Mas nós somos filhos de Deus, e portanto somente aqueles que andaram e falaram com Deus nos ouvirão, os outros não. Esse é outro modo de saber se uma mensagem vem realmente de Deus, porque se vier, o mundo não a ouvirá. 1 João, capítulo 4, versículo 6. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão. Mandou adiante deles um varão, que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo o Senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para, a seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciãos. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou na terra de Cã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que o aborrecessem o seu povo, para que tratassem astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Mandou as trevas que as escurecessem, e eles não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue
e assim fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância, até nas câmeras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e as suas figueiras e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e saciou-os com o pão do céu. Abriu a penha, e dela brotaram águas, que correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras das nações, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor. Salmos 105.